Estamos em Trancoso, um concelho com 21 freguesias e cerca de 8.500 habitantes. Conhecido pelo seu rico património histórico, pela lenda do sapateiro profeta Bandarra, tem no turismo uma das suas principais riquezas. O Partido Socialista voltou a vencer as eleições autárquicas de outubro e depois do tio é agora o sobrinho Daniel Joana, o novo presidente que vamos conhecer. Olá, Sr. Presidente, muito gosto, muito obrigada por nos receber aqui. Muito bom dia. Ao pé desta nova casa política, desta sua nova casa política. Tem um passado profissional ligado ao ensino e ao conhecimento, mas como é que a política surge na sua vida? Em primeiro lugar, bom dia, Catarina, bem-vinda a toda a equipa da produção do Conta Lá e bem-vindos a Trancoso. Eu não tenho memória dessa entrada na vida da política, ou seja, que é a vida em prol do bem comum, porque as nossas comunidades nos anos 80, nos anos 90, ainda há pouco tempo saídas da Revolução do 25 de Abril e com todo aquele movimento cívico, fazia com que as famílias estivessem muito diretamente ligadas à vida em comunidade, quer nas associações desportivas, quer nas associações de vizinhos, que também existiam na altura, quer na vida da própria paróquia. E, portanto, as minhas memórias perdem-se aí, perdem-se no contacto diário com pessoas, em passar os fins de semana envolvido em atividades da comunidade, em procurar, em diálogo e em conjunto com as pessoas que viviam connosco, fazermos o melhor pela nossa rua, pelo nosso clube, pela nossa comunidade e, portanto, essa memória perde-se aí, perde-se nas diferentes aldeias também, por onde eu fui passando na minha infância e em que muitas vezes era necessário as pessoas se mobilizarem para melhorar um caminho de terra batida, para fazer uma pequena obra no centro da aldeia que viesse melhorar a vida de todos, e eu julgo que foi esse contexto que criou o meu gosto por estar em comunidade, por dialogar com a comunidade e por congregar energias para melhorar a vida das pessoas. Falou aí de comunidade e de família. Sucede ao seu tio na Câmara Municipal. Como é que é essa transição? Como é que surge essa transição? Não usaria o termo sucessão, porque trata-se de uma votação, e, portanto, é verdade que a minha candidatura surge num momento em que alguém que é da minha família está em fim de ciclo, mas que depois se sujeitou ao escrutínio dos trancosenses e que assim decidiram eleger-me. Obviamente que eu olho para este ciclo autárquico que terminou com respeito, porque foi um ciclo autárquico que teve uma marca, que deixou uma marca, e se agora começamos um ciclo novo, nós queremos inovar nas políticas que vamos implementar, mas somos fiéis aos valores que as pessoas que estiveram neste ciclo autárquico nos deixaram. Começámos por falar do seu percurso profissional e ele está muito ligado também à Escola Profissional de Trancoso. Eu propunha que fôssemos até lá para conversarmos um bocadinho sobre como é que tem sido a sua vida profissional pré-autárquica e falar um bocadinho de como esse conhecimento vai ser aplicado aqui na Câmara Municipal. Muito bem, aceito a proposta. Estudou em Trancoso até ir para a Universidade em Coimbra, onde tirou uma licenciatura de Línguas e Literaturas Modernas. É também doutorado em Literatura Portuguesa, em Língua Portuguesa. Mas nós estamos aqui junto àquele que foi o seu polo de trabalho nos últimos anos, era diretor executivo aqui da Escola Profissional. Como é que foi esse percurso ligado ao ensino? O que é que esse percurso agora pode contribuir para esta nova fase da sua vida como autarca? A educação é a grande paixão da minha vida. Quando eu deixar de ser autarca, eu quero regressar à educação. Foi para isso que eu estudei durante muitos anos, onde trabalhei quase 20 anos e, em particular, tenho um grande apreço e uma grande paixão pelo ensino profissional. Portugal está ainda muito longe daquilo que são as metas das economias avançadas de ter cerca de 50% dos alunos em vias profissionalizantes. A nossa economia precisa. Os dados que há mostram que o ensino profissional faz com que os alunos tenham oportunidades mais cedo nas suas vidas, já não lhes veda o caminho para o ensino superior e depois é um ensino mais prático, mais direcionado para uns alunos com um perfil aplicado do conhecimento e que tem feito muito, que
tem contribuído muito para aquilo que é o sucesso educativo de milhares de alunos no nosso país que não encontravam o seu lugar naquilo que era o ensino científico-humanístico mais tradicional. De toda a minha carreira profissional, eu estive praticamente sempre em escolas profissionais, passei pelo Instituto Técnico Profissional da Figueira da Foz, depois pela Escola Profissional da Guarda e depois nos últimos 10 anos aqui na Escola Profissional de Trancoso, onde eu pude trabalhar em prol da educação e deixar um impacto positivo na comunidade, que é isso que as escolas profissionais fazem também. Uma vez que, com a sua enorme ligação às empresas, às instituições, onde os alunos desenvolvem atividades, onde os alunos fazem estágios, as escolas profissionais podem verdadeiramente criar um impacto muito grande nas comunidades, conseguindo dar aos alunos uma educação de qualidade, conseguindo garantir às empresas a mão de obra de que necessitam para se desenvolver e, em simultâneo, contribuir para o desenvolvimento social e cultural das comunidades onde se inserem. Falamos de um concelho envelhecido que precisa de jovens. A questão do ensino e, sobretudo, o profissional pode ser uma oportunidade para estes territórios conseguirem garantir a fixação de mais jovens e mão de obra que possa depois trabalhar no concelho? É sem dúvida. Esta escola que está aqui por trás de nós, 70% dos seus alunos não são do concelho de Trancoso, são de concelhos vizinhos, são de 30 concelhos diferentes das regiões centro e norte. Significa que há gente que faz centenas de quilómetros para estudar aqui, que está aqui durante a semana, que por noite está aqui, que cria relações com as empresas de Trancoso, com as pessoas de Trancoso, que muitas vezes acaba por constituir família aqui em Trancoso, que acaba por fundar empresas aqui em Trancoso. É muito longa a história da Escola Profissional de Trancoso enquanto produtora, digamos assim, de novos empresários, de novos empreendedores e, portanto, desde 1989 aquilo que nós assistimos foi que a Escola Profissional de Trancoso foi um eixo prioritário no desenvolvimento de Trancoso e que fez com que Trancoso estivesse sempre na linha da frente do desenvolvimento à escala regional. A escola... Como é que vai potenciar esse potencial, como é que vai ser desenvolvido nos próximos 4 anos? A nível escolar, a escola continuará com certeza a estar muito próxima das empresas, atenta às suas necessidades, porque as escolas profissionais existem para isso e, portanto, se estiverem atentas às necessidades das empresas, forem fiéis àquilo que é o seu ADN em termos de escolha da oferta educativa, vão continuar a ser atrativas e vão continuar a trazer gente para estes territórios. Depois o que temos que potenciar é a entrada destes profissionais nas empresas do concelho, porque a concorrência é muito grande, obviamente. Quando os alunos saem daqui formados, têm propostas de muitas empresas, às vezes irrecusáveis, mas, na medida do possível, o município deverá contribuir para aproximar esses profissionais do tecido económico concelhio e criar condições para que seja mais atrativo eles continuarem aqui a contribuir para o desenvolvimento das nossas empresas do que a procurarem outras noutros pontos do território. Fazendo assim com que parte desses alunos que procuram a escola profissional para estudar possam permanecer em Trancoso e contribuir para esse rejuvenescimento da população, da mão de obra também e para o desenvolvimento das empresas que estão aqui no nosso concelho. E, por exemplo, quem quiser de facto fazer essa transição de estudante para profissional ou eventualmente até criar uma empresa e criar valor aqui no concelho, tem, por exemplo, condições devido ao nível da habitabilidade, da habitação, que possa de facto fixar-se aqui no concelho, aproveitando que Trancoso ainda não está na prática de preços, por exemplo, que vemos noutros concelhos. Como é que a autarquia nos próximos 4 anos vai garantir a quem quer ficar no concelho essa mais-valia, por exemplo, na habitação? À escala de Trancoso, os preços também sofreram um aumento muito grande nos últimos anos e também se verifica aqui o problema de falta de alternativa de habitação a preços comportáveis. No entanto, há já vários projetos em curso, em parceria com o IRU. Há um loteamento no bairro de Nossa Senhora da Fresta que já está executado e que vai avançar agora para a fase de construção de 9 moradias que depois serão disponibilizadas às famílias de Trancoso a preços controlados. Há também 2 blocos de apartamentos junto à localidade das Courelas que foram iniciados e com o qual o município, acerca dos quais o município já está a envidar esforços para que sejam concluídos o mais rapidamente possível e que possam ser disponibilizados para as famílias do concelho de Trancoso. No que respeita
respeita à juventude, o município procurará desenvolver aqui programas de reabilitação, acima de tudo, de imóveis que estão vazios, acima de tudo no centro histórico também está esvaziado e que pode dar aqui uma oportunidade àquelas pessoas que estão a começar a sua vida ativa de viverem num local lindíssimo como é o nosso centro histórico, a preços confortáveis e vivendo depois toda aquela vida cultural que é característica dos centros históricos das cidades. Eu vou pegar nessa deixa e vou propor que nos dirigíssemos até ao centro histórico para percebermos realmente como é que é essa ligação de quem vive em Trancoso com este património que nos envolve e como é que nos próximos 4 anos ele pode ser potenciado. Muito bem, vamos lá. Então, estamos aqui no Largo das Portas del Rei, junto ao Campo da Feira, a feira mais antiga de Portugal, e um dos seus projetos é transformar esse património reconhecido em património imaterial de interesse municipal. Porquê? Porque em Trancoso a feira é muito mais do que um evento comercial. A feira está na nossa raiz cultural, a feira é um ponto de encontro entre pessoas de uma região aqui bastante vasta, digamos que é o ponto de encontro entre duas grandes regiões, que é a região da Serra da Estrela e a região do Douro, e portanto a feira é uma fonte de contactos ao longo de muitos anos. E para além disso é interessante ver como a feira marca os ritmos da comunidade de Trancoso. O dia mais importante em Trancoso é a sexta-feira, é a sexta-feira que se fazem negócios, é a sexta-feira que se combinam todo tipo de coisas para a semana seguinte. É à sexta-feira que as pessoas das diferentes freguesias se encontram aqui e, portanto, vivem verdadeiramente como comunidade. E depois há a Feira de São Bartolomeu, essa que é a feira franca mais antiga do país, e é muito interessante ver como ainda hoje algumas questões ligadas ao direito rural, digamos assim, estão associadas à feira. Por exemplo, o aluguer dos terrenos, o pagamento é feito de feira a feira, é medido de feira a feira. Significa que a pessoa que arrenda o terreno vai pagar ao dono do terreno sempre que vem a Feira de São Bartolomeu, porque tradicionalmente era quando fazia rendimentos para o poder fazer. Os tempos mudaram, é verdade, a feira já se transformou muitíssimo, hoje é um grande evento cultural de afirmação de Trancoso, novamente e ainda um ponto de encontro das gentes da Beira e do Douro, mas as feiras têm de facto um impacto muito grande na vida comunitária do concelho de Trancoso e daí ela, mais do que um evento comercial, meramente comercial, é uma identidade do povo de Trancoso que eu quero ver reconhecida como tal. Agora, sobre este tema, mas também sobre outros temas que já conversámos, há aqui a tal dicotomia entre as aldeias e as freguesias mais rurais deste concelho e depois a sede de concelho. Do seu projeto dos próximos 4 anos, há também aqui uma tentativa de reequilibrar ou equilibrar os investimentos que vão ser feitos, quer na parte rural, quer depois na parte mais urbana. Claro, o concelho de Trancoso é um concelho de contexto rural e a cidade de Trancoso também é uma cidade de contexto rural. Significa que hoje as pessoas vivem de forma urbana, mesmo que vivam nas aldeias, o estilo de vida é tendencialmente um estilo de vida urbano, mas toda a base cultural é uma base rural. E, portanto, nós vamos ter que saber fazer a síntese destas duas realidades que hoje em dia, a meu ver, já não são dicotómicas. Ao longo da história as pessoas tinham que escolher entre viver no campo ou viver na cidade. E hoje o viver no campo e viver na cidade já não são realidades que se excluam mutuamente. As aldeias do concelho de Trancoso contribuem para aquilo que é a riqueza histórico-cultural do concelho, porquanto temos muitas com aspectos históricos e etnográficos de elevado interesse, e o meu objetivo é que as aldeias estejam integradas nas estratégias turísticas municipais. Queremos criar a rede Casas da Memória em cada uma das 21 freguesias do concelho de Trancoso, para que a história e a cultura concelhia possam sair reforçadas com esse contributo das aldeias. Isso terá um efeito positivo, a meu ver, na estratégia turística, porque haverá mais razões para as pessoas se demorarem mais tempo no concelho de Trancoso e, portanto, trará um impacto económico mais elevado, mas também terá um impacto
psicológico muito grande nas comunidades dessas aldeias, que se sentiram valorizadas e integradas nesta estratégia concelhia e que, portanto, vão fazer dela, com certeza, mais forte e mais atrativa. Um dos grandes pontos atrativos destas regiões, inclusive é de Trancoso, é também a qualidade de vida que pode proporcionar a quem escolhe viver num concelho assim. Como é que se vive em Trancoso? Qual é o seu dia-a-dia? Sei que tem 2 filhos, movimenta-se de carro, a pé, qual é o seu dia-a-dia? Nós acabamos por estar todos hoje neste mundo globalizado, a nossa vida acaba por não ser muito diferente daquilo que seria em qualquer outro lugar, portanto, viver em Trancoso, ao contrário do que às vezes pudesse pensar, também implica stress, também implica um ritmo de vida acelerado que é comum basicamente ao mundo ocidental. Estamos integrados nestas dinâmicas para o bem e para o mal. No entanto, viver hoje num concelho com a dimensão de Trancoso é, a meu ver, bastante promissor, porque pela primeira vez na história, com a digitalização, foi ultrapassada a questão do isolamento, as barreiras geográficas foram praticamente diluídas, nós não só temos melhores acessos físicos a outras zonas do país, como a acessibilidade digital fez com que a informação chegasse aqui ao mesmo tempo que chega a outras zonas do país e do mundo, e isso abre-nos aqui mais do que uma janela, abre-nos inúmeras portas de oportunidade para nós podermos viver ligados ao mundo, mas não abdicando dos luxos do espaço, não abdicando dos luxos do contacto com a natureza, não abdicando dos luxos de uma vida em comunidade, que só é possível precisamente em comunidades com uma dimensão humana e não em grandes metrópoles onde depois assistimos a uma desumanização da vida, como muitas vezes constatamos. Sei que para os próximos 4 anos tem um projeto que nos quer mostrar. Vamos perceber qual é. Não, agora aí, cuidado que isso não é uma rotunda, é um dos pontos críticos que tenho que alterar. Tem a forma circular, mas não é uma rotunda. Portanto, virar aí à esquerda, fazer o stop e depois virar à esquerda. E às vezes há aqui acidentes porque quem não conhece entra aqui e pensa que é uma rotunda e entra. Agora pode continuar em frente. Este ano, infelizmente, a castanha, muito menos produção por causa dos incêndios. Sim. Ardeu 40% da área total do concelho, portanto é uma coisa gigantesca. E ainda para mais foi na zona norte do concelho, que é precisamente onde se produz castanha. Temos na zona sul e este, que tem outro clima já, produz azeite, produz vinho, mas a zona norte é onde o forte é a castanha e foi precisamente essa zona que ardeu. Ainda não se sabe em muitos soltos se as árvores são recuperáveis ou não, portanto só na primavera seguinte é que se vai conseguir saber se elas conseguem resistir, porque o castanheiro é uma espécie bastante resistente ao fogo, mas a produção deste ano ficou muitíssimo afetada. Que era uma fonte de riqueza muito interessante, porque a castanha é quase o único fruto que ainda é bem pago no mercado. Então estamos no campo da Batalha de Trancoso, que, visto assim, precisa talvez de algum ponto de interesse e de que as pessoas consigam perceber exatamente o que é que se passou aqui. Esse é um dos seus projetos nos próximos 4 anos? Sem dúvida, estamos no Planalto de São Marcos, onde ocorreu a Batalha de Trancoso em maio de 1385, 3 meses antes apenas da Batalha de Aljubarrota, e esta foi uma das batalhas decisivas que contribuiu para a consolidação da independência portuguesa durante a crise de 1383-1385. É um espaço muito querido dos trancosenses, o espaço está classificado, portanto tem muitas limitações ao nível da construção ou da utilização para qualquer outro tipo de fim, mas que tem que ser potenciado e tem que ser valorizado. O nosso objetivo é
é valorizar o espaço, é criar aqui percursos que nos levem a conhecer melhor as posições que as tropas assumiram nesse dia 29 de maio de 1385, é criar um centro interpretativo da Batalha de Trancoso e, se possível, depois integrá-lo naquelas rotas que estão associadas já à Batalha de Aljubarrota, uma vez que os acontecimentos históricos que lhe deram origem foram precisamente os mesmos. Portanto, aquilo que nós temos em Trancoso, basicamente, é em vários momentos a história de Trancoso entrelaça-se com aquilo que foi a história nacional. E esse é o grande ativo do Concelho de Trancoso e é aquele que o Concelho de Trancoso tem que explorar com mais afinco, porque Trancoso pode ser uma referência nacional no que respeita ao turismo histórico-cultural. Precisamente, esse é um dos objetivos também, pôr Trancoso como uma referência, colocar Trancoso como uma referência nacional, porque em termos de património edificado existe muito património, há também este património natural que pode ser potenciado, esse é uma dos seus objetivos nos próximos 4 anos. Se reparar, Trancoso tem uma hipertrofia patrimonial relativamente à dimensão do concelho e da própria cidade. Se nós virmos o centro histórico da cidade de Trancoso, proporcionalmente é muito grande comparativamente com depois a restante parte edificada da cidade. E Trancoso tem património militar, tem património cultural, tem património histórico ligado à política nacional, tem figuras como o Bandarra, que é uma figura de primeira água naquilo que é a cultura nacional, tendo depois figuras como o Padre António Vieira, como Fernando Pessoa, tendo-lhe dedicado muitas páginas dos seus escritos e, portanto, esse valor histórico-cultural é o grande ativo do Concelho de Trancoso e, a meu ver, aquele que vai ser mais capaz de criar riqueza e de potenciar as dinâmicas turísticas e não só do Concelho de Trancoso. E, portanto, todo o nosso projeto girará à volta desse objetivo, que é colocar Trancoso nos 20 primeiros concelhos de referência histórico-cultural a nível nacional. Então eu sugeria agora que regressássemos ao nosso ponto de partida, agora como casa de chegada, para conversarmos mais um pouco. À Câmara Municipal. Sim. Então voltamos agora à casa de partida, à Câmara Municipal de Trancoso, e já abordámos vários temas ao longo desta entrevista, mas eu queria, antes de terminarmos, de abordar mais um, que são os tempos livres. O que é que costuma fazer nos tempos livres? Sei que é benfiquista, aliás foi presidente da Casa do Benfica, sei que também se interessa por trails e é atleta. Como é que ocupa os seus tempos livres? A parte desportiva sempre foi uma parte importante na minha vida. E que faço questão de continuar. Sou atleta, embora fraco, de trail, mas é uma modalidade que adoro, pelo contacto com a natureza, pelos laços também que traz com gente de todo o país, pela exploração de espaços lindíssimos. Fui atleta federado de futebol, de vez em quando ainda faço a minha perninha na equipa de veteranos de mais 35 aqui do Grupo Desportivo Trancoso, mas depois, acima de tudo, para além do desporto, o que eu gosto de fazer é de ler, de escrever, também tenho alguma obra publicada também, e tenho também um hobby que é produzir cerveja artesanal. É um mundo muito interessante, tem-me permitido também conhecer novos lugares, contactar com novas pessoas e fazer experiências que depois partilho com os amigos e que, portanto, também me trazem grande satisfação pessoal. Uhum. Antes de terminar, a última pergunta. O projeto que foi às urnas, digamos assim, é um projeto para 4 anos, ou vê-se entrar neste edifício mais de 4, 8, 12 anos e é isso que quer propor a Trancoso? Eu acho que o caminho faz passo a passo. É evidente que o meu projeto é um projeto, digamos que para uma década, mas depois serão os trancosenses a decidir se eu o vou executar durante esse tempo ou se apenas durante 4 anos e depois outros virão para o concluir e para o adaptar. Portanto, quando nós pensamos, não faz sentido pensarmos a tão curto prazo, pensamos em algo mais aprofundado, algo mais dilatado no tempo,
porque o tempo de facto corre muito rápido e os projetos de grande dimensão demoram o seu tempo. Mas depois é evidente que nos submetemos, e muito bem, àquilo que é a vontade popular, àquilo que as pessoas decidirem. Portanto, o meu horizonte é de 4 anos, deixando depois trabalho feito e caminho aberto para os 4 anos seguintes, os 4 anos seguintes e assim sucessivamente. Agradeço ter-nos recebido na sua casa e boa sorte para os próximos 4 anos. Muito obrigado e voltem sempre a Trancoso, serão sempre muito bem-vindos. Obrigada.